Oi, pessoal. Aqui é a jornalista Ana Miller. Nós estamos no Conselho Municipal de Saúde de Gravataí para discutir hoje, para fazer o nosso podcast, sobre a primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. E é com muita alegria, com muita responsabilidade que nós estamos aqui hoje para sensibilizar todas as nossas instâncias governamentais, não governamentais, para a importância deste evento, dessa atividade que, claro, devido ao que nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul, ela foi adiada para junho. Então, a nossa conferência, que aconteceria agora em maio, ela vai estar nos dias 18 e 19 de junho, sendo sediada aqui em Gravataí, com essa grande reflexão, né, muito oportuna agora para todas as questões que a gente está vivendo, né? Então, estamos todos sensibilizados, estamos todos envolvidos e comprometidos com a reconstrução do Rio Grande, mas é muito importante, então, a gente ter esse espaço para falar sobre a educação na saúde, né? E essas questões de gestão de trabalho também. Então, eu queria falar, né, que nós estamos com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é um especialista em gestão, né, um administrador de empresas, que é o Jaime Ziegler. Nós estamos com o Luiz Flamarion, que é coordenador da CIST, coordenador do Fórum Permanente de Saúde do Trabalhador, usuário nosso, uma pessoa e um profissional comprometido com as questões de saúde e do município como um todo. E também estamos online com o pessoal, toda a nossa equipe do Sereste, né? Em especial o Dr. Fábio, que é médico do trabalho do Sereste e da URGS, e a doutora Camila também, que é nossa convidada já em muitas atividades, é uma profissional extremamente comprometida. Estamos com a Bianca, estamos com as equipes também dos estagiários lá do Sereste para essa importante sensibilização para a nossa conferência. E nós estamos com a nossa dentista, que é a nossa segunda vice-presidente do Conselho, né? Orgulhosamente temos uma mulher nesse cargo tão importante. Ela é dentista da Unidade de Saúde da Família Santa Cecília e é nossa coordenadora da Comissão de Saúde da População Negra. Então, quero agradecer a todos que estão fazendo possível a realização desta live, deste podcast, que o nosso Conselho Municipal de Saúde tem se comprometido, né? Tem dado todas as suas forças e técnicas e ética para que a gente possa manter as reflexões, né? O acesso democrático às informações, porque também isso promove muita saúde. Agradecer, então, a Eliane Amaral, que está ali, né, que é a nossa coordenadora de saúde da mulher, que também é uma gestora e também uma estudante de comunicação comprometida com essa questão das lives, e a Fernanda também, que estão nos bastidores para garantir que esse evento possa estar acontecendo. Imediatamente eu queria passar a palavra para o Jaime, repetindo, então, o Jaime Ziegler, como é conhecido popularmente de JB. Ele é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, é o coordenador da mesa do Conselho Estadual de Saúde, e é especialista em gestão do trabalho e educação na saúde. Ele vai dar uma visão para nós situacional, né, do que está acontecendo aí. Primeiramente, boa tarde a todos e todas, boa tarde a todos os colegas aqui citados pela Ana Miller. Nós estamos, antes de entrar assim, precisamente no que a necessidade e também o que seria a Conferência de Educação e Saúde, de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde, falando sobre a questão de que, como essa situação dramática que a região metropolitana está vivendo, afetou, de sobremaneira, as ações do Conselho Estadual de Saúde, onde eu estou na mesa diretora desse biênio, 24-25, que a gente teve reuniões ontem, e plenário também ontem, o dia todo. Uma das discussões não deixa de ser, obviamente, principalmente essa questão calamitosa que vivemos, mas também temos que falar sobre essas questões que nos afligem também, sobre a questão do trabalho e da gestão da saúde, que nós acabamos de passar aí um período terrível de pandemias. E agora, nesse momento, em algumas cidades, em alguns momentos, os trabalhadores da saúde estão à frente de todas as ações, inclusive fazendo serviço de outra secretaria, muitas vezes, de organização, a decisão, às vezes, que caberia, por exemplo, a assistência social, por exemplo, a saúde estava organizando em alguns municípios aqui da região. E esse fator de colocar a saúde em primeiro lugar, e também os trabalhadores da saúde que sempre estão aptos a ajudar alguém, e a gente sabe como está a saúde mental dos trabalhadores, principalmente depois da pandemia que nós vivemos mundialmente. E se nós nos setorizar aqui para a região metropolitana, agora com esse grave problema, porque ele teve essa proporção agora, mas já tivemos ensaios bem fortes nos últimos anos, tudo por questões administrativas que teremos que apontar isso no devido tempo, e vamos nos ater agora à questão da conferência. Nós do Conselho Estadual encaminhamos um pedido formal ao Conselho Nacional de Saúde para que dilatassem mais os prazos, né?
mas nós estamos também no momento de eleições municipais. A partir de julho, muitas situações ficam mais cerceadas por conta da legislação eleitoral. E então também nós temos esse problema para fazer a conferência que estava prevista para o final de julho, a conferência estadual, o que já ia deixar também de fora da discussão muitos dos atores que participarão ativamente das eleições de outubro. Mas por ser uma esfera estadual, nós temos também essa liberdade, já que os municípios serão os mais afetados pelas ações das eleições. Por óbvio, nós estamos num momento tão grave no estado do Rio Grande do Sul que 467 de 497 municípios estão afetados diretamente pelas enxurradas, né? Indiretamente os outros que estão dando suporte a esses 467. Então, nesse sentido, a gente tem uma questão de adiamento dessas conferências. Um dos municípios que já tem ou já fizeram, a gente vai estar dando um suporte, fazendo a conferência estadual de acordo com os delegados vindos dos municípios. Por que é importante fazer essa conferência? Porque esses processos e esses projetos que virão, né, nesse relatório dessa conferência, precisa estar já pronto para entrar no plano de saúde dos próximos gestores. Então, e por que essa urgência é isso? Essa é a primeira vez que uma conferência desse porte é feita em Gravataí. A última nacional foi em 2007, portanto já se vão 17 anos, não, 17 anos, né, da última conferência, e ela vem, inclusive, a primeira conferência foi anterior, inclusive, à Constituição Federal. E na Constituição Federal e na lei orgânica do SUS, já há uma série de previsões que nós viemos colocando em discussão como servidores, como trabalhadores em saúde. JB, deixa eu fazer uma interferência, só queria que tu aproveitasse esse momento para falar para as pessoas, para quem está nos assistindo principalmente, como é que funciona essa organização? Eu entendo que tu está trazendo que é importante a conferência, mas o quanto o Conselho Municipal de Saúde, né, se faz importante nesse momento e trazendo esse evento para cá e a participação dessas pessoas. Tá. Então, assim, o que Gravataí tem vivido nos últimos meses, 6, 7 episódios terríveis, né? Quando foi feita a primeira conferência, lá ainda anterior à Constituição Federal, se havia necessidade de quem, como e por que as pessoas trabalhariam dentro do Sistema Único de Saúde que estava sendo construído a partir da 8ª Conferência de 1986. Nesse sentido, se traz a necessidade da participação global, né? Participação global dos brasileiros, né? Todo brasileiro tem que participar das discussões das políticas públicas de saúde. Então, é importante nessa questão são os trabalhadores em saúde. E que trabalhadores que nós queremos na saúde? Quais as categorias que nós queremos no SUS? Quais as categorias necessárias para dar o suporte necessário para o SUS? Né? E essa foi sempre a primeira discussão lá, discutindo como recursos humanos, coisa do gênero, né? E o que nós queremos para poder fazer o SUS ser completo? Como está na Constituição, como foi determinado na reforma sanitária, né? O SUS equânime, universal, né? E com a principal função do SUS, que é a promoção e a prevenção em saúde. Então, essas relações de trabalho que são as discussões primordiais dessas conferências. Nós temos a previsão, por exemplo, no plano, na lei orgânica do SUS, das mesas de negociações permanentes. As mesas de negociação permanente envolveria todos os sindicatos de todas as categorias envolvidas no SUS. Poucos municípios, e eu acho que um estado só, aplicou fez esse plano, essa mesa de negociação permanente, e já foram desativadas, inclusive a maioria delas. Inclusive a nacional, ela está inoperante desde 2017, né, pelas questões ali aquele desmonte que foi programado no SUS a partir de 2017, né, da PNAB, que tirou os agentes de saúde, a portaria que desfez o financiamento do SUS de forma mais ampla com blocos de financiamento para cada área de atenção. Não à toa o Estado vive uma epidemia de dengue, o país vive uma epidemia de dengue, mais de 3 mil mortos pela dengue só em 2024. É por conta disso, por esse desmonte da atuação preventiva do SUS, que é a principal bandeira do SUS, é a promoção e a prevenção. E nesse caso, entra a educação e saúde, que é um dos temas dessa conferência, e também o que se faz, que tipo de trabalhadores, a gente já falou sobre isso, né? E de que forma esses trabalhadores terão vínculos com as suas unidades federativas. A legislação
da Constituição brasileira deixa claro essa situação que as relações de trabalho entre os públicos e seus trabalhadores é o regimento jurídico único. O famoso estatutário, né? Servidores concursados, selecionados por concurso. E nós temos um leque de questões que às vezes acho que nem a própria gestão conhece todas as relações de trabalho que tem. Tem seletista, tem contratado, tem temporário, tem estagiário é necessário, inclusive os estágios, inclusive, têm que ser incentivados, inclusive no SUS, né? Para o estudante que vem ali se formando, ter todo o aparato e toda a preparação para estar envolvido com as condições do SUS, né? Então, isso é incentivado. Então, isso é educação em saúde, essa participação das escolas. E nós temos estagiários nos assistindo de fisioterapia. Muito obrigada, pessoal. Então, assim, dentro desse arcabouço do SUS, então nós também temos essa aí, o SUS, as escolas. Tem como ativar aí também? Alguém está com o microfone aberto ali. Aí seguinte situação, né? Essa relação do SUS, então, ela está muito quebrada ultimamente. Essa questão dessas relações de trabalho está muito quebrada por essas situações, além da terceirização que já está consumindo, como Porto Alegre, por exemplo, 95% da atenção primária de Porto Alegre está terceirizada na mão de hospitais, né? A gente fica aqui, a gente faz a seguinte questão: um hospital cuidando da atenção primária tem interesse em prevenção de doenças? É uma questão que fica. O Flamarion quer conversar um pouquinho, depois já também volta a falar mais um pouco? Só para nós terminar aqui, também para subsidiar também o debate, só para nós pegar e trazer para Gravataí, por exemplo, na cidade que essa conferência precisa ser feita, só para nós terminando aqui, 52% do gasto no privado. É investimento da Secretaria da Saúde, 52% vai para a iniciativa privada diretamente. Tá? É verba pública indo para a iniciativa privada. E aí, qual é o interesse da iniciativa privada? É deixar as pessoas sadias, sãs, como o SUS precisa, né? E também o investimento na promoção da saúde, por exemplo, depois de uma luta que o Conselho tem feito nas últimas relatórios de gestão, nós conseguimos, né, que em 2023 o investimento em promoção de saúde em Gravataí chegasse a 29%. Tá? Então, acho que é isso que nós temos, uma questão de prevenção e promoção. Da educação em saúde, depois a gente fala mais sobre esse assunto, que também é um assunto tabu na atual gestão e que está muito aquém do que deveria, né, na questão educacional. E para essa fala, a gente já tem os palestrantes, já temos, na segunda-feira temos novidades, aí o Flamarion vai falar um pouquinho para nós de promoção e prevenção, mas a gente vai ter, sim, na conferência, alguém que vai trazer esse tema, né, Flamarion? Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos, né, especialmente quem está participando conosco da nossa live aqui, né, de quem vai contribuir dentro da live, né. Fico muito feliz por ter tanta gente vinculadas ao Sereste hoje participando conosco, porque a gente falando de gestão em trabalho, a gente falando de educação em saúde, o Sereste já tem como uma das suas finalidades a saúde dos trabalhadores e saúde no seu sentido pleno, né? A Kátia é odontóloga da rede, né? Da nossa rede aqui, a nossa vice-presidente, né, do conselho. A Aninha, que está ancorando para nós aqui, e quem nos assiste através do Facebook. Bem, a primeira questão que salta quando olha assim, em gestão do trabalho e educação em saúde é entender, como já iniciou o JB, né, nas suas ponderações ali, de que o SUS tem um dos seus princípios que é do controle social. O controle social é aquele mecanismo que se coloca na gestão do problema, da saúde. O controle social é a parte principal da gestão em saúde. E por que eu afirmo isso? Porque é justamente naquilo que está previsto na legislação como controle social, os dois fóruns máximos, né, que são os conselhos de saúde e as conferências. É o momento onde se juntam todos os segmentos para fazer a pactuação daquilo que vai ser a diretriz, a estratégia e as ações. Então, para mim, o que diferencia a saúde pública enquanto política de Estado das demais políticas, todas as outras, é esta questão do controle social, da forma com que ele é implementado na política social de saúde, né, a nível de política de Estado.
Porque as demais políticas, infelizmente, não escutam todos os atores para fazer uma tomada de decisão mais equilibrada, né? E por que eu digo isso? Vamos lá, tem um conselho que é tão antigo quanto o de saúde, a nível nacional, inclusive, que é o de educação. O Conselho de Educação, se olharmos para aquilo que é dentro dos municípios, deve ser do Estado também, não tem representação de usuário. Então, em tese, é um conselho de técnico para dialogar sobre as questões da saúde. Aí cada técnico desse, professor, ou direção de escola, ou representação, assim, vai levar de uma forma indireta essa preocupação para dentro de um conselho. Bem, nisso reside uma diferença muito grande, né? Para isso que a gente está fazendo agora, nessa nossa conversa inicial, e eu quero iniciar por aí, porque é justamente a oportunidade que na política pública de saúde o usuário tem de poder se colocar nessa questão de enxergar a realidade do trabalhador. Porque quando o usuário enxerga a realidade do trabalhador, ele está quase que numa situação ou porque ele necessita da ação direta ou numa contraposição, porque não está atendido da forma que o usuário imagina, talvez. Mas está num ambiente que não favorece a ele entender a realidade que está ali. Por isso as conferências são de extrema importância, e aí o primeiro chamamento, né, para que os usuários participem da conferência. Ah, não está bom o atendimento lá na ponta, bom, que legal, ok, não está bom. E aí, o que a gente faz, como é que a gente faz? Quem faz? Né? E essa visão de usuário é que é muito importante, que diferencia a política pública de saúde das demais políticas de saúde, sociais dentro do Estado brasileiro. Infelizmente, as conferências, as gerais são mais concorridas, digamos assim, tem mais volume maior de pessoas. E as conferências, em tese, também devem ser paritárias, né, ou se tentar ao máximo essa questão da paridade, para inclusive o efeito de representação adiante de delegação. Mas é importante da população, do usuário mesmo, aquele que não é trabalhador em saúde, ele não trabalha como enfermeiro, como médico, ou psicólogo, o que for. Ele não é o agente comunitário de saúde. Não. Ele não também não participa da gestão, ele não é o CC de algum lugar, ele não é alguém da Câmara de Vereadores, por exemplo, né? Representando em cargo comissionado ou sendo vereador. Que também tem sua oportunidade de estar lá e falar. Mas aquela pessoa que simplesmente faz o uso da política pública de saúde, seja na unidade de saúde, seja no hospital, na UPA, ou em alguma emergência, um SAMU atendendo, essas pessoas têm que ir nessa conferência. E tanto tempo, né, que não tem uma conferência destinada para isso. Eu me lembro que teve uma, em 2007, que tu comentou, né, que teve uma, em Gravataí teve alguma coisa assim, mas um negócio muito, né, vamos dizer assim, não ficou bem discutido a coisa. Foi um público-alvo foi muito mais trabalhadores do que propriamente usuários. E é importante por quê? Porque, como eu disse antes, o usuário, quando está na relação com o profissional da área de saúde, ou ele está numa situação em que ele está dependendo do atendimento, ou ele está numa situação de contraposição porque, em alguma medida, ele não lhe foi agradável, né, o atendimento ou aquilo que está, a realidade que ele está vivenciando. Então, tu não consegue entender a realidade do trabalhador que está na ponta. Não consegue entender que para aquele trabalhador estar lá, ele tem que ter uma condição para que ele possa fazer um bom trabalho, e essa condição tem muitas outras coisas que aí qualquer usuário pode saber, porque se tu trabalha em algum lugar, tu sabe que tu não tiver a melhor condição para executar a tarefa que tu tem destinado no teu trabalho, tu não vai executá-la direito. Portanto, vai ter prejuízo para ti e alguém vai te cobrar por isso. Então, das diversas coisas que tem. E a outra coisa é, qual é a condição que se tem de gerir esse trabalho? Quem está na ponta lá na gestão conhece a gestão, e se conhece, tem a condição para realizar essa gestão. O Conselho de Saúde, como eu disse, em cada esfera, é o colegiado máximo para discutir e para efetivar a gestão. Está em condições de fazer isso? Eu estou mais problematizando do que apontando linhas, mas é importante que as pessoas vão até lá, para saber que existem os problemas, para saber que aquela pessoa que eventualmente não fez o atendimento esperado pelo usuário tem um motivo para eventualmente não ter realizado daquela forma. Flamarion, a gente estava falando sobre o JB também fala muito sobre isso, sobre a importância dos dados, dos diagnósticos, de como é que a população
vai perceber que toda essa engrenagem tem uma técnica, né? Isso que tu dissesse, ó, não, percebo que aquele trabalhador, se ele ajuda dessa maneira, ou se aquela instituição, alguma questão tem. Como é que essa possibilidade que a gente tem de estar todo mundo no mesmo espaço, que vai ser no dia da conferência, né? De interagir, de ver, reconhecer mesmo o trabalho de cada um, né? Tá, então vamos entrar no segundo item daquilo ali, porque até agora eu falei da gestão do trabalho. E a educação em saúde, qual é que é? É só para o profissional se aperfeiçoar na sua área? Não, né? Felizmente, eu faço parte também da comissão aqui de educação permanente do Conselho. Estamos organizando ainda para este ano um momento de conhecimento, né, de educação, né, para os trabalhadores, principalmente da atenção primária, né, em controle social. E aonde vai essa educação em saúde? Educação em saúde são todos os eixos, né? E um deles é controle social, é a relação com a comunidade, é a participação da comunidade nisso. Então, se os trabalhadores em saúde entenderem esta relação que devem exercer junto da comunidade, elas também servem, e está lá, né? Educação permanente e continuada, né? Mas não só para os profissionais, ele também tem o dever de, sabendo disso, propagar isso, jogar para frente isso. E aí um dever do Conselho de Saúde é de avançar essas pautas para com os usuários também. Vai, JB. Mas a questão da gestão, né? Aqui a Ana me apresentou aqui como administrador de empresas. Nas empresas se administra realmente a empresa com um conselho, né? Um conselho administrativo fazendo isso, e na gestão pública, inclusive, é bem conhecido, por exemplo, a ausência de administradores na gestão pública. Não há esses cargos. Por exemplo, na Prefeitura de Gravataí não tem esse cargo, que é o administrador, que é aquela pessoa que faz a execução de muitas atividades, porque secretários saem, troca secretário, troca prefeito, troca tudo, e se tivesse um administrador, né, nessa esfera, ele teria todo, pelo menos, os dados e toda a função de como é que funcionaria isso, e demoraria bem menos tempo para que os novos gestores se apropriassem dos assuntos, né? Esse é um dos pontos. E já se falou muito a respeito da educação, de que a educação para o trabalhador, por exemplo, tá dizendo, você acha que educar e fortalecer o conhecimento do seu trabalhador é caro? Sem conhecimento se torna mais caro ainda, sem essa educação permanente. Mas eu quero lembrar de um detalhe só. Em tese, todos os municípios devem ter um organismo chamado NUMESC, que é um núcleo que trata da educação em saúde, tá? Infelizmente, a gente não tem mais os NAABs, né? Que é o que trabalhava a intersetorialidade das diversas políticas, das diversas especificidades da saúde, né? Então, fazia a intersetorialidade, a transsetorialidade, né? Fazendo toda essa conversa, porque para não ficar em caixinha separado. O NUMESC, hoje, em Gravataí, tem uma pessoa só. É humanamente impossível uma pessoa, né? E ela é uma pessoa com muita capacidade, com muita garra, muito esforçada. Fazer homenagem para a enfermeira Gisele? A Gisele, a conhecemos pessoalmente, ela participa ativamente conosco aqui das nossas discussões da Comissão de Educação Permanente. Uma pessoa extremamente comprometida. Agora, uma pessoa sozinha não consegue. Em outros municípios, sequer o núcleo existe. Mas, em se tratando de Gravataí, né, eu acho que a gente tem, por exemplo, uma das discussões para dentro da conferência, eu acho que muito é isso. De que forma a gente potencializa um NUMESC, porque senão a gente não tem educação em saúde, né, permanente e continuada. A gente tem precarizada uma estrutura que deveria estar embasando tudo isso. E na parte da gestão, né, como é que se dá mesmo isso? A gente tem uma legislação que, em tese, deveria estar lá em 92, o ano de barreira, para ter uma mesa de negociação permanente. Nós estamos em 2024, né? 22 anos de não... Oi? Isso. 32 anos de não execução disso. E está previsto na 8142, é um dos seus itens lá, não me recordo qual é a linha, se é 5, 6, 4, 5 ou 6, é um desses, né? Não sei se é 4 ou 6, é IV ou VI, não me recordo agora. Que diz que se o gestor não implementar uma mesa de negociação permanente, o prazo era de 90 até 92, ele não poderia estar na plena do sistema, porque ele não conseguiria administrar os recursos federais dentro do município. Acontece que os municípios não o fizeram, o Estado não cobra e também o Ministério não. Então, aí entra a história da gestão. Quem cobra isso para ser executado? O Conselho de Gravataí tem cobrado, acho que uns 10 anos já, pelo menos.
E essas são as questões que vão estar na nossa conferência, com certeza. Todas as discussões, todas as reflexões. Certamente. E aí eu quero... Vamos ver, o doutor Fábio, pode falar alguma coisinha para nós? Olha, primeira, boa tarde a todos e a todas. Está nos ouvindo bem, doutor Fábio? Estou ouvindo muito bem, o som está ótimo, estou vendo muito bem também. Assim, ó, eu acho que será uma grande conferência, os assuntos que o JB e o Promarion tocaram até agora são assuntos que interessam, assim, olha, a todos. Quando o JB fala em gestão, eu sempre me preocupei muito com a questão da gestão, tá? É muito difícil fazer gestão de saúde, tá? Saúde é uma coisa cara, gente, saúde precisa de dinheiro, cara. A gente não gosta de falar muito nesses termos, mas eu não sou candidato a nada, né? Eu posso falar o que eu quiser aqui. Saúde precisa de dinheiro, cara. Tá? Saúde é uma coisa cara. Se a gente não tem muito dinheiro, pelo menos a gente tem que ter bons gestores. O ideal seria as duas coisas, né? Ter um bom gestor, gestores, e muito dinheiro na saúde. Mas pelo menos uma das duas coisas a gente tem que ter. Esse dia eu estava participando de uma live e nós estávamos conversando sobre como é que se tratava um paciente com AVC há 50 anos atrás. Tá? Esse paciente era largado no hospital, era atendido por uma freira que estava de plantão lá no hospital, era colocado num leito clínico no hospital, se esperava uma semana para ver se ele ia melhorar, ou se ele ia ficar inválido, ou se ele ia morrer. Esse era o tratamento para AVC há 50 anos atrás. Hoje, você já liga para o SAMU é um órgão complexo, tem a atendente da SAMU, tem médico regulador da SAMU, tem motorista da SAMU, tem ambulância da SAMU, médico da SAMU, quer dizer, já começa o atendimento da pessoa que está tendo um AVC, já começa caro. Chega no hospital, ele faz ressonância, faz tomografia, faz angiografia, tudo pelo SUS, tá? Vai para a UTI, se tiver que fazer cirurgia, se ele melhorar um pouquinho, nós temos fisioterapeuta aí na live, já começa a fazer fisioterapia dentro do hospital, quer dizer, é um tratamento caríssimo para o AVC. E assim vale para outras doenças também. Então, a saúde é uma coisa cara, então a gente tem que falar de dinheiro e a gente tem que falar em gestão. O gestor tem que saber administrar o dinheiro, pelo amor de Deus, tá? Se o gestor ganha R$1 milhão, ele não pode aproveitar 999, ele tem que aproveitar 1 milhão, ele tem que aproveitar cada centavo daquele dinheiro que ele tem, ou que ele recebe, ou da verba e tal, para investir na saúde e investir certo na saúde. Quanto à educação, meu Deus do céu, eu falo como profissional, como servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos que investir em educação. Gente, o que eu e a doutora Camila, a Bianca também no Sereste, mas eu e a doutora Camila que fizemos mais assistência, o que a gente vê de colegas médicos que não sabem legislação trabalhista, que não sabem a legislação do SUS, que não sabem a legislação a lei básica do INSS, 8.213, então fazem atestados que não têm pé nem cabeça, fazem um atestado de 14 dias, mandam para o INSS, não, tem que ser 15 dias, enfim, desconhecimento básico de legislação, tá? Desconhecimento, como eu disse, do SUS, do que pode, o que não pode fazer. Então, assim, a gente precisa ter uma educação continuada no SUS para todos os trabalhadores. É difícil tu dar uma educação continuada para o usuário do SUS. Seria o ideal também, né? Porque o usuário também não sabe muita coisa. Vocês vão lembrar na nossa jornada do trabalhador, há 2, 3 semanas atrás, um trabalhador cobrou de uma servidora do INSS, e tem problema nenhum, ele não tem a obrigação de ter conhecimento. Por que o perito do INSS não pedia fisioterapia para ele? Quer dizer, um desconhecimento do que é SUS, do que é INSS, coisas básicas, né? Gestores, agora com a criação do Sereste, a gente tem visto isso nas nossas visitas nos outros municípios, gestores, eu não estou falando daí do trabalhador, eu não estou falando do servidor comum, eu estou falando de gestores que não têm conhecimento do que é o SUS, do que é o Sereste, por exemplo. A pergunta que a gente mais ouve, mas vocês atendem trabalhadores informais, vocês atendem trabalhadores que não têm carteira assinada, o que tem a ver SUS com carteira assinada? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, carteira assinada e INSS. Então, assim, são coisas básicas, né? Não é aquele congresso de medicina, ou de fisioterapia, ou de fonoaudiologia, ou de fisiatria, que a gente faz para o trabalhador da educação básica, da atenção básica. Nós temos que fazer o básico, isso vai refletir no trabalhador. Quem sofre com isso é, no fundo, o usuário, é o usuário do SUS. Eu e a doutora Camila, e todos nós ali no Sereste, a gente consegue driblar. Quando chega um atestado errado, quando chega um laudo errado, quando chega alguma coisa, a gente vai lá e tenta resolver essa questão, tá? Mas nem sempre o trabalhador chega até o Sereste, tá? Muitas vezes esse trabalhador vai para o INSS com um atestado errado, vai para o INSS com um laudo errado, tá? Os médicos não aprendem a fazer laudo nas faculdades de medicina, tá? Não aprendem a fazer atestado na faculdade de medicina. Tem poucas faculdades de medicina que têm a disciplina de saúde do trabalhador, ou de medicina do trabalho. Acredito que eu não posso falar pelas outras faculdades, porque eu não conheço, mas acredito que na faculdade de enfermagem, na faculdade de fisioterapia, a Bianca pode falar, também não tem essa disciplina de saúde do trabalhador, né? O meu sonho é isso, é nós irmos nas faculdades, e Gravataí tem faculdades privadas, e darmos aula nas faculdades de enfermagem, nos cursos de técnicos de enfermagem, para explicar aos técnicos de enfermagem o que é a saúde do trabalhador. Nós recebemos servidores concursados ali no Sereste, que não sabem o que é saúde do trabalhador, então a gente tem que passar algumas semanas explicando para eles o que é saúde do
do trabalhador. Ana, eu tô vendo que tá com o microfone na mão e a Camila tá com a mão levantada. Doutor Fábio, não, é bem importante isso que tu trazes aí, porque às vezes a gente fica numa linha assim, sabendo, é ignorância, é má fé, é falta de vontade de aprender, o que está acontecendo, né? Vamos ouvir um pouquinho a doutora Camila, a doutora Karen também está com a mão levantada, e vamos manter esse bate-papo mais fluido, assim, podem ir falando, porque daí eu acho que fica mais gostoso, mais leve, porque realmente é um tema bem complexo, né, doutor Fábio? Vou passar para a doutora Camila, então. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Bom, então, completando o assunto que o Fábio tinha iniciado, não vamos muito longe, né, Fábio? Olha toda a nossa caminhada que a gente está fazendo com relação ao SINAM, né? Esse documento, que é um documento básico de emissão de ou tanto suspeita ou confirmação de doenças, quando a gente vai fazer as visitas técnicas nos municípios e a gente comenta sobre as patologias relacionadas ao trabalho, eles ficam meio pasmos. Mas eu não achei que essa doença tinha relação com o trabalho. E, por vezes, são atendimentos bem corriqueiros, tanto de UPA, posto de saúde, hospital. E a gente informa, né, dá alguns exemplos de atendimentos que são de praxe. E eles, mas eu não achei que isso estaria dentro de uma doença compulsória. Aí eu sempre coloco de exemplo, a mesma coisa que hoje em dia está acontecendo. Várias notificações com relação à SINAM por dengue, né? Vários postos, vários hospitais notificando. Mas tem várias doenças, por exemplo, doenças osteomusculares, as pneumoconioses, que são doenças relacionadas ao pulmão, à exposição a poeiras, a fumos metálicos, a própria dermatose ocupacional, que é a alergia de pele relacionada à exposição a tanto produto químico, como, por exemplo, que a gente atende ali no Sereste, pessoal que trabalha na construção civil, cimento, a própria transtorno mental relacionado ao trabalho, burnout. Então, várias patologias que a gente atende diariamente, que esses colegas, né, que nem o Fábio comentou, eles, mas eu não sabia que tinha que notificar. Mas eu digo, assim como tu notifica, sei lá, um exemplo, sífilis da gestação, dengue, tétano, tu tem que notificar essas patologias também, elas também são notificáveis, tanto na suspeita quanto na confirmação. Então, acho que, que nem o Fábio comentou, é esse cuidado, é essa informatização, a gente pega com muita frequência colegas dos postos de saúde que não sabem fazer um laudo. E é um laudo que, assim, não tem que ser um laudo necessariamente do médico do trabalho, ele é um laudo médico. Entendeu? O laudo do médico do posto, ele não é nem melhor nem pior do que o médico do trabalho, entende? Então, assim, a questão de atestados também. Mas eu não sabia que tinha que dar até o 15º e a partir do 16º esse trabalhador ele ia para o INSS, se ele fosse seletista. Então, assim, aí o trabalhador volta porque ele só tinha 14 de atestado. Então, são várias minúcias que estão a todo momento mudando, né, as leis trabalhistas e outras questões que não tem esse aprofundamento, não tem esse estudo maior com relação a todas as atualizações que acontecem, né? Uma outra questão que foi colocada também, acho que pelo JB, a questão da terceirização, né? Eu tenho visto muito, em alguns locais que eu trabalho, o quanto isso impacta tanto na qualidade dos profissionais quanto na permanência, né? Por quê? Porque um trabalhador terceirizado, no caso, por vezes a rotatividade é muito mais alta do que um concursado ou do que um trabalhador mais, digamos, estável. Então, isso também tu perde uma continuidade e uma efetividade no teu trabalho, porque tu está exercendo, né, uma atividade com um grupo de funcionários, trabalhadores, ou por vezes aquele vínculo é desfeito, porque aquela terceirizada não está mais ali. Então, todo aquele envolvimento, todo aquele trabalho se perde, não se aprofunda, né, de fato, no que tem que ser feito, porque a rotatividade é muito alta. Então, cada vez mais, sim, está tendo essa terceirização do trabalho e, consequentemente, a gente vem notando que isso também impacta na produtividade, né? No vínculo com relação aos meios trabalhistas. Doutora Camila, eu queria aproveitar para fazer um gancho aqui. Eu sei que a Karen está inscrita para falar, e hoje de manhã a gente falou uma coisa bem delicada. A Karen estava na live da manhã, e eu gostaria muito de aproveitar que o doutor Fábio está aqui, e você também, doutora Camila. São dois jovens maravilhosos, muito comprometidos com o trabalho, né? Eu quero dizer assim, essa situação toda que a gente está vivendo, eu vou pedir um parênteses aqui para o JB e para o Flammarion, a questão dos direitos que o trabalhador tem e que o Sereste, ele mantém essas informações, vocês têm essas informações organizadas, vocês têm essas informações coletadas, vocês dão esse suporte, vocês conseguem visualizar e acolher e inclusive, apresentar as ferramentas e os instrumentos que os trabalhadores podem estar acessando, né? Sim. Porque nesse momento tem essa questão, né, deles não poderem ser demitidos, né? Tem toda uma série de questões, porque está todo mundo num momento bem delicado, né? Isso é bem comum, sabe, Ana? Por exemplo, a gente atende o trabalhador e a gente explica, por exemplo, até a questão se ele teve um acidente, por vezes, relacionado ao trabalho, a comunicação de acidente de trabalho, esse documento ser encaminhado junto com o afastamento dele para o INSS, para gerar o benefício, consequentemente, a estabilidade que ele pode ter depois que ele tiver a alta do INSS, que foi feito um benefício com relação ao auxílio acidente. Então, são vários direitos que os trabalhadores têm,
que por vezes eles desconhecem e eles acabam descobrindo na consulta, né? Então, a gente acaba explicando na consulta, não, o senhor tem que ter esses documentos, isso é uma proteção, né? Porque daqui a um pouco, se o senhor foi desligado da empresa, isso foi um acidente dentro da empresa, não poderia ter acontecido isso. Então, toda a falta de proteção também, que ainda, por vezes, falta muito com relação a esses trabalhadores. A gente tenta, né, Ana, fazer o máximo possível de informatizações, de repassar os direitos que eles possuem, né, as leis presentes, mas claro que isso tem vários outros trabalhadores que por vezes não têm esse acesso, né, infelizmente. Sim. Karen, doutora Karen, eu queria passar para a senhora e para a senhora, tem outra jovem maravilhosa. Não, Karen, mas assim, ó, daquilo que a gente hoje de manhã a gente já estava trazendo, né, Karen? Sim. Essa discussão que às vezes quem vai ver, doutora Camila, é o médico lá, quando o trabalhador chega, ou quando o próprio usuário chega, quando alguém chega e pede ajuda, vai falar o que está sentindo, o que tem a visão realmente é o profissional da saúde. Exatamente. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Eu vou voltar um pouquinho para trás aqui, que quando o Dr. Fábio estava falando, eu fui anotando alguns pontos, e minha letra está péssima, tem coisa que eu anotei e já nem sei mais o que era, mas eu vou tentar ir alinhando, porque fico pensando muita coisa, e na hora pode falar bem devagar, que nós vamos... Devagar e calma, né? Nós vamos fazendo as interferências no meio igual. Segura a ansiedade, garota. Tá. Então, o Dr. Fábio trouxe já a questão do AVC, que seria um desfecho de alta complexidade em saúde, né? Altos custos envolvidos, ambulância, atendimento especializado, hospital, fisioterapia. E aí, como a gente está falando, estamos próximos, né, de uma conferência de gestão do trabalho, e ele trouxe a importância da gestão e do investimento de recursos, a importância da gente levar para essa conferência da manutenção de uma atenção primária altamente potente, porque é uma ferramenta que a gente tem de baixo custo, e que o investimento está nas relações humanas, que acontece ali nos profissionais, que é onde tem que ter o investimento de recurso, a educação continuada, a instrumentalização da rede para que eles possam fornecer um atendimento de qualidade, e que é de qualidade, né? E aí a doutora Camila trouxe a questão dos laudos e tal, e como os médicos da atenção básica muitas vezes estão super sobrecarregados, né, nos atendimentos, e que às vezes a emissão de um laudo vai gerar um maior tempo ainda de atendimento, então levar para essa conferência essa questão, assim, da gestão do trabalho na atenção primária também, da importância de ter uma atenção primária com trabalhadores com vínculo, porque realmente o trabalhador terceirizado, ele troca, ele não fica, ele não conhece o cliente, o paciente, no caso do SUS, de uma forma contínua. Então, os pilares da atenção primária, nesse momento onde existem poucos recursos e muitas necessidades, seria um caminho bem interessante, assim, de aplicação de recursos e focado na conferência, né, trazer essa questão para a conferência. Não sei se falei alguma coisa que não ficou claro, assim, para a gente complementar. Não, a gente falou que o Dr. Fábio trouxe a situação da gestão e os valores investidos. Claro que precisa se analisar cada caso em particular, mas dinheiro geralmente não é o problema. Às vezes é uma questão de interesses políticos de onde vai ser investido. Se falou ali, a Camila também trouxe a ideia de que nós vamos, o Sereste, né, está presente lá na unidade de saúde, e eu acompanhei em algumas, e, por exemplo, nós tivemos em Guaíba. Mas vamos dar um exemplo assim, a gente vai lá, a equipe do Sereste vai lá, tem todo um dispêndio, né, de profissionais, de veículos e tudo mais, que vão lá fazer a capacitação. O ano que vem troca os servidores, troca os trabalhadores, troca tudo por causa dessa terceirização, essa precarização em trabalho. Então, ou seja, é esse desperdício de verba pública que encarece mais ainda, né, a questão então é um mau aproveitamento disso. O dinheiro sempre ele nunca vai ser adequado se as escolhas forem erradas, né? Pegamos um exemplo agora, já que nós estamos falando em gestão, não foge muito da saúde, porque a questão caótica que Porto Alegre está vivendo já está afetando e vai afetar ainda mais a saúde dos porto-alegrenses por várias questões, né? A gente nem vai citar aqui as doenças que serão transmitidas, que podem ser transmitidas nessas enxurradas, mas o investimento em prevenção talvez não impedisse que tivesse todo esse alagamento em Porto Alegre, mas mitigaria bastante os efeitos, mas a escolha política do gestor foi de não gastar 100 milhões de reais para fazer a manutenção dessas comportas, dessas bombas e tudo mais. 100 milhões. Então agora, esse estrago que foi feito em Porto Alegre é menor? Quanto é que vai se gastar agora para corrigir esses problemas causados pelas enxurradas? Quanto que se vai gastar
nas doenças que essa enxurrada causou. Então, esse também é outro ponto que temos que discutir na questão da gestão. Onde investir, como investir, e também ver a questão de investir em prevenção. Em 2017... Perdão, já comecei a fazer a analogia que a cidade, Porto Alegre está infartando, né? Como fosse, porque várias vias sem acesso, como tivesse vários, está infartando, e o que o doutor trouxe como exemplo, o AVC, que são desfechos de alto custo, de alta complexidade, que se a gente investe em prevenção, em manejo das situações antes de que elas cheguem nesses desfechos que são tão caros, a gente tem um melhor aproveitamento de recursos, né? Foi só um parênteses porque tu trouxe a questão da cidade, e esses dias a gente estava comentando que a cidade está infartando. Não tem por onde passar. Então, era uma coisa que talvez antes tivesse prevenido, feito algumas questões de logística, de meio ambiente e tal, saneamento, enfim, não teria infartado. Da mesma forma que um AVC, alguma coisa, um desfecho desse também pode ser evitado, né? Se ao longo da vida a pessoa fizer ações de prevenção, enfim. Foi só uma analogia rápida. Desculpa a intervenção. O exemplo da dengue é um caso clássico, viu? Os gestores entenderam que os agentes de combate a endemias, por exemplo, eram agentes da dengue. Tipo, só iam trabalhar com dengue. Não tem outras endemias no país, né? É só a dengue. Então, ou seja, eles nunca contrataram agentes suficientes para cuidar dos municípios. E quando veio aquela PNAB lá que extinguiu a maior parte dos casos de agentes de endemias, de saúde, e de endemias entraram junto, as prefeituras tinham contratos temporários com os agentes, tá? Que era proibido por uma lei de 2006. Mas eles tinham contratos temporários, precarizaram o trabalho de tal forma que meio capengueando, como diria o outro, né, com perdão da palavra, né, de capacitismo, mas ia, de certa forma, dando um pouco de sustentação e evitando as mortes por dengue no estado do Rio Grande do Sul. Depois daquela lei lá que acabou com a atenção primária, a atenção de prevenção, a lei não, era a portaria, né? A portaria que acabou com essa prevenção, demitiram todos os agentes de saúde, aliás, todos os agentes de endemias, e o maior número de agentes de saúde possível. E agora nós estamos aí com os dados da dengue só para exemplificar o quão caro está saindo não investir na prevenção. O JB, só fazer um adendo. Então, olha, a gente vai ver agora, a gente já está vendo, mas nos próximos dias, os altos números de contaminados com leptospirose, com hepatite A, por causa dessa exposição com essa água contaminada das enchentes. Então, tudo isso aí poderia ter sido evitado, né? E fora que eu vi hoje que já é o segundo óbito no Rio Grande do Sul por leptospirose, né, que 15% dos casos de leptospirose evoluem para óbito. Então, são coisas que poderiam ter sido evitadas, né? E ontem os números que eu tive acesso ontem davam 48 contaminados, né? Não, na verdade tem muito mais. Tem muito mais. Só que é aquilo que eu falei antes, por exemplo, com relação ao SINAM, as subnotificações, né? A gente nunca vai saber de fato se esses números são reais ou não, né? Olha só, para a gente cair de novo dentro do tema da conferência... 10 minutos, gente, eu já cair dentro do tema da conferência e a gente encaminhando o encerramento da nossa live. Primeiro, terceirização e educação em saúde não fecham. Uma coisa não tem como sustentar a outra. Se tu terceiriza, tu não consegue fazer educação em saúde no volume e na necessidade que o trabalhador necessita. Aquela pessoa que eventualmente tu capacita ali, tu dá o treinamento, faz a educação permanente e ela vai para outro lugar, ela leva aquilo ali e volta a estacar zero no município, se a pessoa que vem já não tem aquele acúmulo. Mas a realidade de cada município altera. E também rompe com o vínculo que aí a Karen já falou. Promoção e prevenção, né, isso é saúde. E é o jeito mais barato que a gente tem de fazer saúde. Todo o resto é muito mais caro. E quanto mais for o nível de complexidade, mais caro é. Né? Eu não vou entrar muito porque a gente está, né, no final das coisas. Mas olha só, somente no ano passado, acho que foi no ano passado, no início desse, mas acho que foi no ano passado, agente de saúde e agente de endemias foram categorizados como profissionais de saúde. E já exerciam como profissionais que eram. Né? Então, olha as peculiaridades. Falando em gestão propriamente dito, né? A análise de uma situação ela tem que ser feita a partir de onde, meu administrador? A partir da realidade. E onde é que a gente consegue a realidade? Escutando os diversos segmentos que têm a ver com aquilo e elaborando a partir destes dados concretos que tu faz essa escuta, que na saúde se diz escuta qualificada. Né? Usuários não são divisíveis, né? Não tem um problema de pé ou de cabeça e depois tu vai ter... Não.
entra para dentro do princípio, daquilo que estava sendo dito pela doutora Camila, doutor Fábio, né? Como aquele médico é generalista lá não conhece essa situação que pode ser tipificada como algo do trabalho ou alguma coisa assim. Gente, vamos entender a integralidade das coisas. Trabalhar com integralidade significa, enxergar com a integralidade significa aceitar a inter e a transdisciplinaridade. Isso se consegue aonde? Infelizmente, isso não está bem elaborado dentro da academia, né? Doutor Fábio, doutora Camila. Mas isso passa por dentro da educação continuada e permanente de saúde. É algo importantíssimo dentro disso. E por último, né? Para encerrar minha fala aqui já agradecendo. Quem não sabe fazer tudo isso da gestão acaba apenas administrando, e muito provavelmente administrando o caos. É isso, obrigado. E agora, como é que eu termino? Tem 2 minutos. Eu quero agradecer a doutora Camila, doutor Fábio, a doutora Karen, agradecer a Flamarion e o JB, agradecer toda a equipe do Conselho Municipal de Saúde, agradecer toda a equipe da Prefeitura Municipal de Gravataí, que disponibiliza eu estar aqui com vocês também, e dizer que a gente precisa de vocês dia 18 e 19 de junho. Olha só, já tem um mini card aqui, mas vai ter muito mais material. A gente acompanha a Prefeitura e o Conselho e o Sereste, né, nas nossas redes de comunicação. E eu queria que o JB desse um tchau aí por todo mundo, pode ser? Bom, só para dizer, a conferência, então, em princípio, ela estava marcada para 23 e 24 de maio. Tivemos, aliás, 22 e 23 de maio, né? Tivemos o adiamento, no caso seria anteontem e ontem. Tivemos o adiamento por causa dessa situação de que englobou a região metropolitana. Os trabalhadores em saúde de Gravataí, assim como vários trabalhadores de vários setores, foram penalizados, né, num decreto da prefeitura para que se ou viessem ou teriam que pagar horas. Felizmente conseguimos cancelar esse decreto, mas ainda assim segue-se a pressão sobre os trabalhadores, que é mais um dos casos, né, que poderia ter uma mesa de negociação permanente para nós negociar e conversar melhor. Seria bom, inclusive, para a gestão, essa mesa de negociação permanente, uma conversa mais próxima com todos os setores. E a conferência, preliminarmente, está marcada para 18 e 19, então, de junho, uma terça e uma quarta-feira. E, claro, que a gente vai acompanhando e monitorando a situação, porque, aparentemente, essa situação, infelizmente, não está complexa demais e continua chovendo, não para de chover. As previsões não são nada animadores nos próximos dias. Então, mas, em princípio, trabalhamos com essas 2 datas, porque é muito importante mesmo, nós discutir esses assuntos. Nós estamos trazendo a Conselheira Nacional de Saúde, a Altamira Simões, para conversar sobre esse assunto. Ela é psicóloga, né? E também temos uma outra psicóloga, Kátia Ferreira, que é trabalhadora do CAPSI de Gravataí. Que eu amo. Que é uma servidora já também há um bom tempo, né? Nem vamos falar de idade, mas ela está há um bom tempo nessa prefeitura. E a Cleusa Pac coordenou por muitos anos, né, o NUMESC. Ela é formada em biologia, é professora de biologia na rede municipal de educação, e ela é mestre em saúde coletiva, né, que foi uma das formações que ela angariou aí enquanto estava cedida pela Secretaria da Saúde, aliás, pela Secretaria de Educação à Saúde, né. Então, serão os nossos palestrantes dessa área. Nós esperamos, então, que todos estejam bem e com a nossa estrutura, com essa situação amenizada ou melhorada ou até sanada, que seria bem melhor, para que nossa conferência possa ocorrer nesses dias e para nós tratar desse assunto tão importante que nós temos em frente, porque o SUS é democracia, a democracia é SUS, o SUS precisa de todos e nós precisamos, mais do que nunca, debater esse assunto que permeia essa conferência, que é a democracia, o trabalho e a educação na saúde para o desenvolvimento, tá? E para isso nós precisamos contar com os usuários, mas principalmente com aquela gente, como a gente que faz o SUS. Abraços para todos. A gente quer terminar, mas sempre tem mais um assunto. Então tá, obrigada para todo mundo, beijão para todo mundo. E segunda-feira a gente também vai estar nas plenárias do Conselho Municipal de Saúde. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais. cms@gravataí.rs.gov.br. É isso aí. Tchau, tchau.